Agora, a Bíblia lida e explicada com Alain Amorim. Para quem quer ouvir a Palavra de Deus de forma simples e compreensível. Olá, querido ouvinte, querida ouvinte. Estamos de volta com o programa A Bíblia Lida e Explicada. Eu sou o pastor Alain Amorim. Nós continuamos o nosso estudo no Evangelho de Lucas, no capítulo 14, estudando hoje o segundo trecho, o segundo parágrafo, começando no versículo 7, indo até o versículo 14. Acompanhe comigo então a leitura da bendita Palavra de Deus. Reparando como os convidados escolhiam os primeiros lugares, propôs-lhes uma parábola. Quando por alguém fores convidado para um casamento, não procures o primeiro lugar, para não suceder que, havendo um convidado mais digno que tu, vindo aquele que te convidou e também a ele, te diga: dá o lugar a este. Então irás envergonhado ocupar o último lugar. Pelo contrário, quando fores convidado, vai tomar o último lugar, para que, quando vier o que te convidou, te diga: amigo, senta-te mais aqui para cima. Ser-te-á isto uma honra diante de todos os mais convivas. Pois todo o que se exalta será humilhado, e o que se humilha será exaltado. Disse também ao que o havia convidado: quando deres um jantar ou uma ceia, não convides a teus amigos, nem teus irmãos, nem teus parentes, nem vizinhos ricos, para não suceder que eles, por sua vez, te convidem e sejas recompensado. Antes, ao dares um banquete, convida os pobres, os aleijados, os coxos e os cegos, e serás bem-aventurado, pelo fato de não terem eles com que te recompensar. E a tua recompensa, porém, tu a receberás na ressurreição dos justos. Justamente no último encontro, nós estudamos o primeiro trecho do capítulo 14, que descreveu a cena em que Jesus estava na casa de um dos principais fariseus para comer. Naquele momento de refeição, Jesus lhe propôs ali aos convidados uma parábola, depois que o próprio Senhor Jesus começou a observar algo que era muito peculiar dos fariseus. Verso 7 então começa dizendo: reparando como os convidados escolhiam os primeiros lugares. Isso era muito peculiar, muito comum para os fariseus. Eles gostavam de chamar a atenção, eles gostavam de serem vistos pelos outros, e certamente numa casa como essa, diante de um convidado ilustre, embora eles não reconhecessem que Jesus era o Filho de Deus, mas eles o consideravam como um convidado ilustre, certamente eles gostariam de se mostrar mais e mostrar que tinham mais autoridade ou que eram mais importantes. Por isso, certamente Jesus estava observando o fato de que cada um queria o melhor lugar para si, deixando o outro até desconcertado, fazendo com que outros fossem deixados de lado, não é? Mas Jesus propõe uma parábola. Quando por alguém fores convidado para um casamento, não procure o primeiro lugar, para não suceder que, havendo um convidado mais digno do que tu, vindo aquele que te convidou também a ele, e te diga: dá o lugar a este. A verdade é que nós nunca sabemos quem é que estará ali na festa. Não é? Naquele tempo era costumeiro que os mais dignos, ou aqueles que eram mais achegados ao dono da festa, ou ao dono do banquete, se assentassem próximo a ele. Então, quanto mais próximo do dono da festa, mais importância era dada a uma pessoa, maior visibilidade. Era esse lugar ou esses lugares próximos ao dono do banquete que certamente estavam sendo buscados por aqueles que estavam chegando. Cada um disputava o lugar para ser considerado mais digno, mais importante que os outros. Mas Jesus aponta para o fato de que, se isso acontece,
Pode ser que alguém mais importante do que ele chegue e o dono da festa chegue para ele e diga: não, dê o lugar para esse, porque esse é melhor que você. É claro que isso não seria dito, mas isso estaria subentendido pelo fato de que ele deixaria o seu lugar para ir para outro, para que aquela pessoa sentasse em seu lugar. Jesus, ao contrário, diz: quando fores convidado, vai tomar o último lugar, para que quando vier o que te convidou te diga: amigo, senta-te mais para cima. Era uma atitude de humildade, era uma atitude de subserviência ou de servidão mesmo, de alguém que chega sem pretensão alguma e está feliz simplesmente por estar ali. Considera simplesmente o fato de estar naquela refeição, ou participar, algo já digno ou algo já importante. Então, o lugar não importa. O que importa é que ele está ali, foi convidado e vai poder compartilhar com aqueles que estão ao seu redor. Mas essa pessoa, com essa atitude, pode vir a receber o convite do amigo: vem mais para perto de mim, sobe mais, vai te sentar mais para cima. E Jesus reconhece que isso vai ser uma honra diante dos outros. E então Jesus chega ao que ele realmente queria dizer: pois todo o que se exalta será humilhado, e o que se humilha será exaltado. Nós lemos isso também em Tiago: humilhai-vos, pois, perante a potente mão de Deus, e ele a seu tempo vos exaltará. Todo aquele que se humilha perante o Senhor será exaltado por ele, mas todo aquele que se mostra altivo perante Deus será por ele humilhado. Não porque Deus quer humilhar a pessoa, rebaixar a pessoa, mas para que essa pessoa compreenda e entenda que o Senhor é Deus e que Ele recompensa aqueles que o buscam em humildade, mas que o Senhor rejeita e resiste àqueles que lhe buscam com soberba. Jesus está aqui a ensinar o fato de que, por esse simples gesto de buscar o melhor lugar numa festa, eles estavam, na verdade, demonstrando que eram soberbos, que se achavam melhores que os outros, mais importantes que os outros. Quando Jesus ensina que no reino, aquele que é mais importante é, na verdade, o servo de todos. E aquele que for e que se humilhar a si mesmo será então exaltado. Essa é a postura, essa é a maneira de viver e servir no reino. E disse também, o texto continua: ao que o havia convidado: quando deres um jantar ou uma ceia, não convides a teus amigos, nem teus irmãos, nem teus parentes, nem teus vizinhos ricos, para não suceder que eles, por sua vez, te convidem e sejas recompensado. Era costume naquela época que eles ficassem trocando favores e que os banquetes fossem, na verdade, uma roda interminável, talvez, de favores trocados. Então, em um dia a festa era na casa de um e outro dia era outro, porque ele estava devedor. Mas veja o que Jesus diz: antes, ao dares um banquete, convida os pobres, os aleijados, os coxos e os cegos. O que Jesus estava querendo dizer? Ele estava querendo dizer que eles deviam ter uma preocupação com esses menos favorecidos, com esses que não tinham capacidade de dar nada em troca e que precisavam de assistência, precisavam de ajuda. E aí o texto diz: e serás bem-aventurado e serás recompensado. Convida os pobres, os aleijados, os coxos e os cegos, e serás bem-aventurado, serás abençoado pelo fato de não terem eles com que recompensar-te. A tua recompensa, porém, tu a receberás na ressurreição dos justos, porque certamente, se aqueles não pudessem recompensá-lo, Deus, que estava vendo o seu ato de amor e de justiça, certamente recompensaria. Bom, chegamos ao final de mais um trecho de estudo aqui do capítulo 14 de Lucas.
E eu convido você a, no próximo encontro, continuar comigo esse estudo no capítulo 14 do Evangelho de Lucas. Até lá, que Deus abençoe a sua vida. Acesse agora nossa plataforma e baixe os podcasts www.rede316.com.br. A Bíblia lida e explicada com Alain Amorim.